Tranquilo. Cara, é uma boa pergunta, porque eu decidi ser professor. Para eu responder essa pergunta, eu vou ter que contar a minha história, posso? Pode, com certeza. Pronto, então tudo começa lá numa cidadezinha chamada Anadia, uma cidadezinha que fica próxima aqui de São Miguel dos Campos. Começa com um menino que queria ser professor. Essa é a história de um menino que queria ser professor. E era um menino pobre, não tinha dinheiro, não tinha prestígio, não tinha respeito, não tinha futuro. Mas esse menino, ele tinha um sonho, que foi um sonho que não surgiu por acaso, ele surgiu porque surgiu um anjo na vida desse menino. Era um senhor, ele era muito caridoso, ele era uma pessoa assim muito conhecida na cidade. Esse menino vivia somente com a mãe e mais dois irmãos, porque o pai abandonou a família. Infância difícil, muitas dificuldades financeiras. E aí tinha um senhor na cidade que ele era muito caridoso, ele ajudava muitas pessoas. E aí o menino ia lá para casa desse senhor para pedir leite, que ele tinha umas vaquinhas. E aí esse senhor ele tinha a mania de chamar o menino de professor. Qualquer coisa era professor. Professor, o menino era traquina e o professor, o senhor chamava ele de professor. Professor, não corra. Professor, cuidado, você se machuca. Professor, cuidado. E aí nessa repetição, né, nessa PNL aí, repetindo professor, ele começou a gostar da ideia e aí ele decidiu ser professor e foi falar com a tia dele, com a madrinha, aliás. A madrinha era professora, era diretora de uma escola. E aí ele foi falar para a madrinha que ele queria ser professor. O que é que você acha que a madrinha dele falou? Acredite no seu sonho, Não, não ela, faça isso. não, ela disse assim, esse menino não dá não para ser professor, esse menino é muito burro. Esse menino ser professor não tem condições não, a fulaninha vai aprender a ler primeiro do que ele. Mas aí ele chegou e disse, mãe, falei pra madrinha que eu queria ser professor, a madrinha disse que eu não ia ser professor, mas aí a mãe disse, não, você vai ser professor sim, você quer ser professor, você vai ser professor. E aí eu quero dar um pulo aí, um salto no tempo. Quero ir agora para a adolescência, o menino. Eu tenho a cena na mente ainda. Uma tarde de verão, na escola Rui Barbosa, lá em Anadia. Eu ouvi ainda um carro de som passando lá de fora. Olha a água sanitária. E aí, do nada, de repente, assim, entra uma mulher na sala. E aí ela coloca uma música maravilhosa, uma música muito linda. E nesse momento, eu me apaixonei. Não pela mulher, mas pelo que ela estava fazendo. Que era professora de língua inglesa. Foi a primeira aula que eu tive de língua inglesa, foi no oitavo ano do fundamental. E eu fiquei maravilhado, fiquei achando massa aquilo, porque eu já gostava de música, eu já ouvia muito, o Christian deve conhecer. Se ele não conhecer, com certeza os pais dele conhecem. Os programas que tem na Rádio Gazeta, não sei se ainda tem, Love is Love Gazeta. Love is Love. E tem o Lembranças Gazeta também, que era muito bom, passar muita música em inglês, muita música internacional. Eu já gostava de música na época, eu já queria ser professor, só que eu morava num lugar pequeno, de pessoas com mentalidade pequena, sem oportunidade. Mas aí surgiu essa professora, talvez ela nem saiba, mas foi ela que acabou aí me incentivando, foi ela que me influenciou. E isso foi uma coisa que ficou. Por isso que eu digo para você que eu tenho a cena na minha mente ainda. Eu não esqueço, foi muito marcante. E aí eu já tinha decidido que eu queria ser professor e agora eu tinha decidido em qual área. Vou ser professor de língua inglesa. Mas aí, voltando para minha realidade. Menino pobre, sem dinheiro, sem futuro, sem respeito. Todo mundo se achava no direito de julgar, querer decidir o futuro do menino. Uma cidade pequena, sem oportunidades. Eu sempre me emociono quando eu falo disso. Se eu me emocionar agora,